Gratidão por estarem aqui. Tempo de vocês nesse momento. É muito bacana sempre esse momento de bate-papo que a gente tem, né? Porque a gente tem a oportunidade de trocar experiência, de ouvir, né? Outras pessoas colocando suas perspectivas sobre o que está acontecendo, sobre o que está passando, assim por diante. E hoje a ideia é essa mesmo, que a gente possa trocar uma boa ideia, um bom papo, né? Para entender de vocês como que vocês estão lidando com tudo que está acontecendo, com as energias novas, né? Que a gente comentou bastante nos últimos 2 vídeos. Assistiram os vídeos? Vocês assistiram os vídeos, afinal? Chegaram a assistir? Eu assisti o... Qual que eu assisti? Eu assisti um também. Eu assisti acho que 1 ou 2, mas eu não lembro exatamente quais foram. Então, mas foram os últimos ou não? Teve Melhor falar um que aqui, vocês né? falam sobre as energias de quinta dimensão. que Isso. são disponíveis e tal. Isso. Eu vi esse. Acho Eu- que esse foi um dos últimos. Esse foi o penúltimo. Aí o último Eu vi foi... as séries O que foi, Vi? Eu vi aquele dos Seres das Estrelas, acho que é a parte 1 que eu assisti. Os últimos 2 vídeos você não assistiu, então. Eu assisti o último, eu acho. Entendi. Então tá. Vocês postaram ontem. Isso. Então assim, ó, os últimos 2 vídeos, eles foram focados nas informações que a gente foi tendo acesso sobre a ascensão planetária, a transição que a gente está passando, né? E de fato a informação que a gente entrou em contato, que ressoou muito com a gente, foi que desde 2015, definitivamente, a gente teve um marco muito importante na ascensão planetária para a 5ª dimensão, né? E aí, inclusive, as pessoas perguntam, mas como foi isso, como não foi, enfim, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2015 tiveram vários eclipses, né? Tiveram 4 luas de sangue, então foi um ano... Setembro, foi num mês que deu várias coisas. Alinhamento, lua de sangue, lua cheia. A gente estava, acho que a gente estava em Campinas, inclusive. Foi bem legal, E aí, daquele momento em diante, então, é como se fosse um marco, né? É um marco onde as energias, elas começaram a vir com força, mesmo energias já mais sutis, de altas vibrações, que estão ancorando cada vez mais no planeta. Então esse é um ponto importante para começar, já que a Viviane não assistiu o penúltimo vídeo e você também assistiu o último vídeo, então partindo desse princípio. Então essa foi a informação que a gente trouxe no vídeo sobre, né, as energias da 5ª dimensão que já estão aqui. São energias que vêm através da água, através do ar, O sol. Principalmente do Sol, né? Que o Sol é vida, Sol traz luz e luz informação. Cheguei. E Pode falar. é que eu tô concentrado em você, tá? E aí acontece que as energias então já estão presentes e cada vez mais a gente vai se sutilizando, a gente vai passando por mudanças físicas mesmo, que altera o nosso padrão vibratório, vai alterando a nossa base de carbono para uma base cristalina no nosso organismo, vai modificando o nosso DNA, a gente, né, é configurado com 2 hélices, sendo que originalmente a gente foi configurado para vir com 12 hélices ligadas no DNA, que nos dá um acesso multidimensional a diversas coisas. Isso. De DNA, né? Isso. Né? Enfim, então tudo está sendo mudado, até por isso mesmo, eu tenho certeza que uma grande parte do pessoal está se sentindo bem cansado, com um padrão de sono bem errático, altos e baixos de emoções, às vezes com um amor incondicional por tudo e por todos, às vezes vem aquela irritação que a gente não sabe de onde que vem. Então o negócio tá... bola de fogo desce e queime tudo. Então o negócio tá bem intenso e tá muito, muito, muito doido. Então é preciso de fato que a gente, né, encontre um caminho do meio, encontre um caminho de paz e tranquilidade, para que a gente possa seguir no caminho que a gente veio aqui para seguir, né? E a gente quer saber de vocês, o que vocês estão experienciando, se vocês já estão nesse caminho, né, dessa busca pela expansão da consciência, já antes desse período de 2015, ou se depois de 2015 realmente que parece que o processo de vocês começou a ter aquele gás maior e vocês começaram a ter mais acesso à informação e aí começar o despertar de vocês como
como um todo. Já que o Danilo tá aí, tá aparecendo, acho que ele pode começar. Depois a gente passa pra Viviane para ela falar também o que tá acontecendo com ela. Tá, então vamos lá. Se quiser que a Viviane fala primeiro, pode ser, não tem problema. Vocês que decidem. Pode falar. Pode falar. Depois eu falo. Tá bem, então vamos lá. Pra mim, foi mais ou menos a partir do final de 2015 que tudo começou a acontecer, assim. Pra mim, eu era meio depressivo, eu vivia meio isolado e tal, e eu não conseguia ver sentido na vida, era tudo muito confuso, parece que eu não me encaixava em lugar nenhum, sabe? Não conseguia ver propósito, né, pra existir, assim, era como se fosse eu não compreendia, né? E a partir de 2016, eu comecei a, de repente, né, acho que não por acaso, comecei a buscar, né, um caminho para sair disso, né, tentar encontrar respostas, né? Uhum. E até então eu achava que não existia, né? E o que te motivou a entrar no caminho? Tipo assim, aconteceu alguma coisa que te fez, né? Alguma situação, alguma coisa nesse sentido que te fez despertar para isso, para essa busca ou não? Sim, teve uma coisa que aconteceu. A minha irmã, ela veio passar um fim de semana em casa e ela começou a falar para mim, inclusive do vídeo de vocês, né? Do pessoal do Vibrando Alto, ela falava. Eu falei, legal, assim, né? Fui ver os vídeos e ela também me falou sobre meditação. E eu comecei a meditar, né? E aí tudo bem, mas eu não estava muito, assim, acreditando que poderia mudar alguma coisa, né? Eu achava que eu estava tentando alguma coisa, né? Para não ficar... Confiando ou desconfiando, aquela história, né? Mais ou menos isso. Eu falei, sei lá, né? Eu vou fazer. Aí na primeira noite que eu meditei, aconteceu uma coisa muito louca, né? Eu fiz uma meditação normal e tal, e depois eu fui dormir. Aí quando eu dormi, de repente eu acordei na sala de casa. Aí eu falei, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui na sala, né? Eu dormi no meu quarto, né? E aí eu percebi que eu tava projetado, né, fora do corpo. Aí na hora você sabia que era uma projeção ou não? Então, pelo que eu tava pesquisando, buscando sobre isso, né? Sobre espiritualidade e tal, e consciência, eu tinha lido algumas coisas sobre isso, né? Mas eu não tava acreditando, eu achei que era balela, o pessoal tá viajando aí, que você deve sair do corpo, né? E tal. Aí quando aconteceu isso, aí foi um start, sabe? Aí eu acordei assustado, e foi bem interessante. E quando eu saí do corpo, foi a única vez, até hoje não aconteceu de novo, assim, igual dessa vez. Eu tive vários outros momentos de lucidez, mas não igual dessa vez. E o que marcou foi que, ao sair do corpo, eu andei pela casa, eu saí de casa e eu vi duas consciências, dois espíritos, assim, que estavam na frente de casa. E isso meio que me marcou. E eu assustei e voltei pro corpo. E aí eu escutei uma voz metálica, meio adocicada, assim, não sei explicar. E disse meu nome, sabe, Danilo. Aí eu acordei. Aí depois disso eu tive certeza e aí eu continuei buscando e não parei mais. Isso foi em 2016 ou foi 2015? Isso, começou em 2016, no começo do ano. E foi pra mim, assim, que aconteceu esse, assim, despertar, assim. Aham. Opa, entraram mais pessoas aí. É o Wanderson. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Primeira vez do Wanderson com a gente. O Danilo também. Danilo também? É. Wanderson, só pra você saber só, a gente tá aqui
a gente falou um pouco, né, sobre os últimos 2 vídeos que a gente colocou no canal, falando sobre energias da 5ª dimensão e tudo. E a gente tá falando com o pessoal aqui, ouvindo como que aconteceu, né? Despertar, o que levou na caminhada, quais foram os fatores que levaram ao despertar e seguir a vida e cair onde todo mundo está hoje, nesse mesmo bolo aqui, junto e misturado, com as energias do coração aí, todo vapor. Certo. E você quer acrescentar mais alguma coisa, Danilo, da tua experiência? E daí depois isso te fez ficar mais motivado? O que aconteceu aí depois? Então, aí, nossa, eu entrei de cabeça nisso, eu vivi praticamente 24 horas por dia estudando, lendo, praticando, e aí eu fui tendo resultado, e às vezes também surgiam emoções que eram difíceis de entender, né? Acho que muito do nosso lado sombrio, né, começa a aflorar e a gente tem que lidar com coisas que a gente não conhecia, né, que não era claro pra gente. Os bichão começam a sair, né? Então, aí dá medo, né? E experiência, né, como eu nasci numa família católica, eu não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade, né? E de repente você começa a sentir energia, você começa a perceber presença, né, e tal, e com muito medo, né? Tem uma frase que a gente sempre fala, né? O processo é lento e o bagulho é louco, né? Tipo isso, que resume muito bem. Aí eu passei por um período de muita confusão mental, né? De emoção, assim, também, mas ultimamente eu tô me sentindo bem até, assim, às vezes um pouco confuso e tal, mas como vocês falaram das energias novas que estão chegando, eu tô me sentindo até bem tranquilo, assim, sabe? Não fico mais, sei lá, perdido, né? Tão ansioso também, né? Vai aos poucos, a gente aprende, ansioso, né? A gente aceita mais, né, o que tá acontecendo e tá tudo bem. Legal. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado. E a Viviane? Como é que foi, Viviane? Então, pra mim, na verdade, parece que eu sempre busquei alguma coisa que eu não sabia o que era. Desde criança eu já tinha experiências. E daí, quando eu tinha uns 15 anos, eu entrei pro espiritismo. Fiquei 10 anos no espiritismo, mas ainda sentia que ali não era o meu lugar. E 2015 foi um ano que eu entrei em crise existencial, assim. E mais pro final, assim. E no ano passado, a partir de 2015, eu comecei a buscar informação, ler várias coisas diferentes, estudar. Muitas sincronicidades começaram a acontecer também. E no final do ano passado, que eu fui ter minha primeira experiência com a ayahuasca, e já faz 4 meses que eu consagro agora a medicina, e foi ali que as coisas realmente começaram a se abrir para mim. Muita coisa aconteceu desde então, tem acontecido. Agora a Umbanda está se abrindo para mim também. Legal. E muita coisa, muito trabalho intenso de cura. E agora eu encontrei o meu caminho. É assim, né? Aos pouquinhos, tudo vai se encaixando. E é muito incrível, assim, porque parece que as pessoas certas estão chegando na hora certa e apresentando as coisas. As coisas realmente começaram a acontecer no final do ano passado pra cá. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou na minha vida. Pra minha vida tá uma bagunça, mas parece que agora tá certo. Tá na perfeita ordem dentro do caos, né? Mas o universo é assim. O universo ele vai se encarregando de trazer as pessoas, as experiências, as situações, para que a gente possa crescendo junto, né? Foi aquilo, inclusive, que a gente... Muito rápido. Então... Quando a gente se abre, é muito rápido, né? É muito rápido. Quando a gente segura ali e fala, ai meu Deus, será? As coisas parecem que ficam estagnadas cada vez mais, né? Aí a gente vai, as coisas vão acontecendo para fazer com que chamar a atenção ao máximo, até que a gente olhe para aquilo e encare aquilo, né? E aí quando você encara aquilo, você se abre, você se alinha, aí, muda tudo, não tem como voltar mais.
Não, eu nem quero voltar mais. Exatamente. Aí você olha pra trás e pensa, quem que era aquela Viviane do ano passado? Nossa, eu olho pra mim e falo, nossa, nem eu me reconheço mais, assim, muita coisa. Acho que somos muitos, assim. Eu tive mais uma experiência, né, mais um trabalho da Ayahuasca, e acho que foi o mais intenso de todos até agora. E foi o que mais abriu também as coisas. Legal. Você experienciou muita coisa de expansão, então. Sim, muito. Que bom. Legal. Sagrada Muitos medicina. preconceitos, muitos tabus foram embora também, muitas crenças. Um processo de cada vez, né? É bem interessante. Legal. Bacana. E o Wanderson? Vamos pôr aqui a... Tá ouvindo? Tá ouvindo certinho? Tô. Tá saindo minha voz? Aham. Tá perfeito. Como é que foi o seu processo do despertar? Desde quando você começou a buscar mais por esse caminho da espiritualidade? O que foi acontecendo para que você entrasse nesse caminho né, do despertar e buscasse essa expansão? Eu era espírita, né? Fui espírita por 7 anos. E durante esse tempo que eu fiquei lá, foi bom, mas chegou uma hora que não dava mais, assim, eu trava mais e o espiritismo, ele trava você em um determinado ponto. E aí eu comecei a... Mas o que você sentiu nesse momento? Como assim... O que você sentiu nesse momento que você falou que travou tudo? Você sentia tudo travado? Você sentia que tinha algo a mais que precisava ser explorado e que não estava sendo explorado dentro do espiritismo? Ou foi algo mais relacionado a você não estava mais batendo ou compactuando com aquilo que era falado? O que aconteceu? O próprio espiritismo, ele tem muitas crenças limitantes. Ele trava quando você tá cru, tá zero, ele é bom. Uhum. Mas ele chega a um ponto que você quer saber mais, você quer mais sobre o outro lado, vamos dizer assim, né? E ele para, ele simplesmente você não consegue evoluir mais dentro do espiritismo. Ele vai até um certo nível e aí dentro do espiritismo só tem acesso quem tiver teoricamente preparado, não é mais ou menos isso? Tem que fazer os cursos, mas aí os cursos é quase um catequismo, bem parecido com a Igreja Católica. Algo mais quadrado. Aí você vê que ele é só um pouquinho diferente, mas tá assim, no caso, Igreja Evangélica, Espiritismo e Catolicismo. Eles têm os seus pontos bem divergentes, assim, mas o jeitinho que te chamam, como explicam as coisas, é bem parecido, é bem, vamos dizer assim... Doutrina, né? Doutrina, mas assim, como se você tivesse 5 aninhos de idade. Uhum. Você vai evoluir até os 5. Dali dos 5 você não vai mais. Uhum. Aí eu comecei a procurar mais a parte de Kundalini, chakras. Aí eu não sei que não foi por acaso, mas acabei caindo no canal de vocês. Me identifiquei bastante com o modo que vocês explicam, como vocês mostram a vida de vocês, né? Desde quando vocês começaram, uhum, assim, a fazer os atendimentos, lá no Canadá ainda. Eu peguei todos os vídeos desde o comecinho. Aí eu vi, isso aqui já tem mais a ver comigo. E quando que foi isso? Que ano que foi que você começou a entrar assim mais nessas... Perto de vocês, eu sou um bebezinho. Imagina! Foi em janeiro. Janeiro agora? Janeiro. Faz só 3 meses que eu tô acompanhando vocês, que eu tô mais assim, começou a despertar. Aham. Assim, é o bebezinho que eu digo de quando eu comecei. Uhum. Eu vejo que vocês já estão há mais tempo do que eu. Mas assim, foi agora, foi esse ano. Tá mas bem fresquinho, então, tá né? fresquinho, mas você vê que você já tem uma bagagem, né? Que você já vem de uma doutrina ou de uma religião, né? Que já é um pouco mais expandida. Então, assim, você não tava 100%, vamos dizer assim, na matrix do mundo
100%, vamos dizer assim, como muitas pessoas que ainda estão em algumas religiões que infelizmente são lideradas pelo medo, pelos pecados e tal. Então você já tinha uma expansão um pouco maior, né? Você, Sim. por isso que eu digo assim, você não tava engatinhando tanto assim, porque você tem bastante conhecimento, né? Mas essa parte nova... O espiritismo ele tem um, vamos dizer assim, que ele é um pouquinho mais informado só. Mas ainda tá da Matrix. O jeito, como eles falam, as reuniões, tudo o jeito como é lá dentro, ele ainda, ele é fechado ainda. É bem hierarquia, não é? Bem menos do que o catolicismo e o evangélico, né? Mas assim, os trabalhadores da casa, depois você faz um curso, daí você começa, ou você é passista, ou você vira psicógrafo e tal, você acaba tendo algum cargo, né, vamos dizer assim, mas não é tão forte assim. Você pode evoluir mesmo sem fazer os cursos, acompanhando eles na parte da caridade, que é visitar asilo, visitar orfanatos, essas coisas, e você cresce também. Eles têm uma coisa chamada reforma íntima, que é muito bonito, que é você se reformar por dentro, né? Não ficar fazendo falso evangelho, aquela coisa de olhar para dentro primeiro, depois o externo. Isso é legal, é bacana. Mas não fala de chakra, não fala de sair da Matrix, não fala de expansão da consciência, nada disso. Não tem... Você fica longe. É que o que acontece... Você fica muito pautado no caminho. O que a gente conseguiu perceber, assim, um pouco vendo as pessoas, os relatos das pessoas, tem muita gente que estava no espiritismo e que está agora em busca da expansão da consciência, que está vendo outras coisas, assim como em várias outras religiões, tem pessoas sempre que encontram algum vídeo que ressoa com ela naquele momento e que faz ela, tipo assim, que chama a atenção dela, né? E aí ela começa a ir atrás e pesquisar e ver que é muito maior. O espiritismo, a gente ainda consegue enxergar ele como... Ele ainda tem muitas barreiras, assim como várias outras religiões, várias outras doutrinas, como a minha... Eu conheço um pouco a gnose, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu conheço... Eu conheço um pouco a gnose, porque meu pai era agnóstico, a gente frequentava a gnose por muitos anos, e dentro da gnose se fala em despertar espiritual, se fala de ego, se fala de essência, se fala da kundalini, de chakras, de tudo. Só que ainda é quadrado também. Muita coisa é muito machista, ensinamentos ainda que são muito machistas, que ainda precisa ainda transcender muita coisa. Da maneira como é colocada, o ponto de vista que é analisado entre o bem e o mal, ainda não se conseguiu integrar os dois nessa filosofia. Então, assim, a gente vê que o que acontece com a gente como humanidade vem uma pessoa, ou vem um mestre, ou vem alguém, como, por exemplo, foi o Jesus, traz grandes ensinamentos, né, e deixa grandes aprendizados para todo mundo, e a gente pega aquilo e segue como se fosse assim, vamos colocar agora um cabresto, um negócio que a gente só vai olhar pra frente. E a gente não consegue analisar o resto. E para aquela época, o ensinamento, ele era muito longe ainda, ele era muito além e muita gente não conseguiu compreender, mas muitos já estavam preparados. E até hoje não entendem, né? E até hoje muitos não entendem. Assim como o espiritismo, dentro da gnose, dentro da Mahikari, tem vários ensinamentos que você vê, se você estudar com o olhar do desperto, né, da expansão da consciência, sem você estar, vamos dizer assim, apegado àquilo, você vai ver muita coisa, você vai ter outro olhar. O problema é que as pessoas se apegam muito às religiões, às doutrinas, e elas querem seguir aquilo a ferro e fogo e não dá espaço para o questionamento. Então a gente está debatendo, aprendendo, conversando sobre um livro que foi escrito já há muito tempo e que não foi renovado, porque a gente não está dando ouvidos para aqueles que vêm trazer novas palavras, para aqueles que vêm trazer novas perspectivas, que são muitas vezes ao nosso olhar fora da casinha, né? Como, por exemplo, as linhas de tempo, a questão da ascensão
não ser vertical, mas ser horizontal. Tem várias coisas, entendeu? Então, isso assim que é muito bacana a gente também comentar, que quanto mais o tempo passa, as próprias pessoas estão se dando essa oportunidade. Quando elas estão preparadas, quando elas estão já, como você falou, você sentia falta de alguma coisa, você já estava, a sua energia já estava pedindo algo mais, né? A sua consciência já estava querendo expandir. E a gente viu o que aconteceu aqui, né? Até na família do Fernando, teve a mesma situação, exatamente como você narrou, que aconteceu e, enfim, a pessoa começou a expandir, buscar mais outras coisas. E todo dia que passa, a gente recebe um comentário de alguém, de várias religiões, até de pessoas que são ateus e não acreditam em nada, que estão realmente nessa busca. Então, você vê que muito está acontecendo. E a grande maioria que vem, que passa os comentários e tudo mais, são pessoas que, a partir ali de 2012 para cá, que estão mais fortes, assim, que tá o processo mais acelerado. Então, é importante a gente ouvir vocês, assim, como que foi para vocês, e a gente trocar essa experiência, porque a nossa vocês têm, né, que a gente já gravou, falando alguns vídeos sobre a nossa experiência, mas a de vocês é muito importante também compartilhar por causa disso, que a gente vê que cada caso é um caso, né, cada um ele chega no despertar de uma forma diferente. E isso é muito interessante. Então, aqui a gente teve 3 histórias, né, deles, que completamente uma diferente da outra, assim, que levou no mesmo caminho, que foi a expansão da consciência. Então, isso é muito legal, né? E a gente vem falando agora, nesses últimos 2 vídeos, justamente sobre essas ondas de ascensão que estão acontecendo. Eu sei que você ainda está recente em todo esse mundo, em toda essa questão, está estudando mais a fundo e tudo, mas é nítido que está acontecendo uma grande limpeza, né, global aí, que a gente consegue ver que isso está reverberando, que isso tá saindo do... Nossa, e seria ótimo se começassem a ser as pessoas presas, por exemplo, né, que só quem tá embaixo é que é preso, quem tá lá em cima não é. Agora a gente começou a ver que muita coisa está mudando, agora a gente começou a ver que tem pessoas preocupadas com outras coisas, empresas preocupadas com outras coisas. E é tudo assim, a gente fazendo nosso processo individual, a gente acaba impactando o coletivo, porque é uma pessoa a menos fora da Matrix. E vai sendo maior, e a gente vai ficando maior. E essa energia de transformação, de as pessoas quererem essa mudança para o planeta, vai ficando cada vez maior do que as outras que ainda estão na inércia, né? Dormindo e tudo mais. E hoje, assim, depois de tudo isso que você passou, nesses 3 meses, não parece que foram muitos anos? Parece que tava uma coisa guardada ali. Eu tinha pedido uma vez. Sim, parece que tava com a mochilinha fechada só. Aí demorou só para abrir a mochila. Quando abriu, veio tudo. Só que tá um pouco complicado, porque é muita informação ao mesmo tempo. Então, às vezes eu me sinto totalmente perdido, completamente perdido. É normal. A gente também se sentiu muito perdido. Nossa senhora. É normal. A gente, porque é muita informação mesmo, e a gente vai integrando aos pouquinhos, né? É a mesma... Mas é legal, uma coisa que vocês falam, a sincronicidade, que é interessante. Talvez eu não possa me perceber se antes, mas cada vez mais os números estão cada vez mais na cara. Hoje mesmo eu fui almoçar, eu estava mal de manhã, estava com uma vibração muito, muito ruim de manhã, uma dor, assim, uma coisa estranha no trabalho. Fui almoçar, aí quando eu pesei o prato, eles colocam um valor, né, em centavos. 2233. Eu olhei aquilo e falei, olha, tá aqui. Assim, não que aquilo vai resolver nada, mas assim, ó, estamos aqui de olho com você, faz uma prece, faz uma vibração, faz alguma coisa. Aí à tarde eu já estava bem mais tranquilo, assim, não é que eu lembrei naquilo, aí parece que eu estava desconectado. Aí aqueles números veio mais ou menos assim, ó, se conecta, você desconectou, você saiu. É isso mesmo. A gente está aqui, tá te ajudando. Então, e aí à tarde já foi outra vibração, outra vibe, já foi muito mais tranquilo. E cada vez mais isso está acontecendo. Quando eu ficava muito mal,
eu ficava mal 1 ou 2, 3 dias até. Agora parece que tem alguma coisa assim, ó. Antes parecia que eu estava sozinho. Agora eu já não me sinto mais sozinho. Parece que tem sempre alguém do meu lado. E tem mesmo. Sempre, na verdade, sempre teve, mas só agora você se deu conta, né? Essa é a verdade. É que dentro... Os espiritismos falavam muito isso. Mas como eu acho que é uma coisa muito assim, de você senta, você debate, você conversa sobre aquilo, não é muito uma coisa assim de você sentir. Acho que travou. Agora, a não ser na questão do passe, quando você vai num passe, ou você vai, né, deitar na cama para receber alguma cura, alguma coisa assim, algum alinhamento. Mas assim, isso que é legal, que a gente sempre fala para as pessoas, assim, não acredita no que a gente tá falando. Vai ter as tuas experiências. Porque não tem como a gente negar as nossas experiências, né? Então, muitas pessoas falam, vocês estão mentindo, porque isso daí não é assim, não é assado. Nada a ver. Nada a ver, vocês estão loucos. Nossa, que viagem, o pessoal comenta. E a gente só fala, vai ter a tua experiência, você não acredita no que eu tô falando. Pega só as ferramentas e vai ter a tua experiência. Quem sabe daqui uns anos você não volta aqui e começa a olhar com outros olhos os vídeos. Nesse caso, daqui a uns meses, é tão rápido as coisas que em meses, né? Então, assim, é muito legal ver isso, porque às vezes a gente... É justamente isso que você falou, assim, às vezes a gente tem tudo ao nosso redor e a gente não consegue enxergar. E até mesmo agora, depois do despertar, que a gente sempre fala, né? Que é um despertar dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, que o despertar é eterno, porque a gente vai expandindo a consciência sempre. A gente não consegue regredir mais e esquecer tudo que a gente aprendeu. A gente só consegue... Volta, né? É o processo que só tem um passo de cada vez pra frente, você não consegue regredir mais, porque sua consciência expandiu, você não tem mais como pôr ela dentro de uma caixinha, né? Só tem como ela ir crescendo. Então... é muito legal esse processo e essas ondas. Você assistiu os 2 últimos vídeos que a gente postou essa semana? Eu não vi o de ontem, eu vi só o penúltimo da quinta. O penúltimo. Da quinta dimensão, Da quinta dimensão, E a gente, nesses últimos 2 vídeos, a gente eu acho que nunca tinha trazido assim, dessa perspectiva, os 2 vídeos, né? De forma tão clara assim também não. Porque pra gente também é um processo, como vocês sabem. A gente sempre tá despertando, né? E pra gente, ao longo do caminho, a gente recebe muita informação, a gente já teve contato com muita informação, mas pra gente explicar, pra gente passar, às vezes só vivenciando. E é por isso que muitas das coisas a gente já sabia, já tinha contato, já tinha, assim, vamos dizer assim, a gente já sabia como era. Só que a gente não conseguia colocar em palavras, né, pra explicar. E só passando pelas experiências, pelo dia a dia, pelas coisas que vão acontecendo, que a gente consegue também pôr em vídeo e trazer. Então esse era um assunto da quinta dimensão e tudo mais. Mas que a gente faz tempo batendo na porta já. Muito, mas Nossa. a gente não, evitava falar porque a gente ainda não tinha integrado 100% esse assunto, né? Porque alguns falam que a quinta dimensão é um lugar, outros falam que não, que a quinta dimensão é um estado de consciência. Mas o que significaria um estado de consciência, um estágio de consciência? Ninguém sabia explicar, né? Então a gente foi aos poucos com as nossas experiências, analisando, conversando, debatendo, meditando sobre aquilo. E chegou um momento que a gente tem essas epifânias que fala, né? Epifanias, sei lá. Epifanias, enfim. Os momentos mágicos. Mágicos, que parece que tudo se alinha. Parece que é muito óbvio a coisa, sabe? E é quando a gente, às vezes, por exemplo, tá ali assistindo um vídeo de alguma outra pessoa falando sobre aquilo e tal, e as fichas vão caindo. Então, pra gente, o processo acontece igualzinho pra todo mundo. Então, é uma coisa contínua, sabe? Você pode falar assim, nossa, mas eu sou bebezinho perto do conhecimento de vocês. Mas não, porque a gente tá sempre expandindo. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Hoje você pode estar sentindo assim. Mas na verdade não, na verdade por você ter se aberto a experiências, ter ido buscar algo diferente, isso já faz você ter uma vibração completamente diferente. Com certeza. E vai atrair experiências, pessoas diferentes. Situações. Então é isso que importa, assim, sabe? Porque é que nem a gente comentou no último vídeo,
penúltimo, eu acho, a gente falou, não tem um aviãozinho da ascensão, né? Que vai todo mundo correr lá com o ticket, eu expandi a minha consciência, eu tenho o ego bem lá dentro, bem pequenininho e tal, né? Não é assim, né? Então, não é que o pessoal vai ficar para trás, porque um dos grandes questionamentos das pessoas é saber se, poxa, meu cachorro vai ficar para trás, minha família, meu filho, meus pais, e aí, né? Mas não é, cada um vai ter um tempo diferente. Então, por isso que a gente recebe muita informação e nem sempre ela é clara. Por quê? Porque tem esse processo, como você tá dentro do espiritismo e tava, enfim, você conhece. Né? Isso, entendeu? Então, às vezes a gente escuta a informação, por exemplo, assim, olha, 2019, Chico Xavier falou que vai mudar tudo aí, né? Ou se a gente não tiver uma guerra, tudo vai mudar, ou vai o racha, as coisas vão acontecer e tal, e aí tá coincidindo com a transição planetária, e ele fala que isso é o dia da transição planetária. Já tem gente estocando comida, já tem gente comprando terra lá não sei aonde, sabe? Então, assim, é muito de perspectiva. A gente, se você parar pra pensar, o nosso planeta, como um todo, ele é uma experiência, ele é uma grande experiência. Quem tá aqui para expandir, para sair dos seus limites e experienciar algo maior. É a mesma coisa que uma criança, né, recém-nascida. Ela vai aos poucos sendo nutrida, bem alimentada, daqui a pouco ela começa a se interessar por outras coisas, outras comidas. Aí de repente tem aquela fase que ela só fica no pé da mãe e do pai, não quer sair. De repente ela só quer sair correndo por aí, botando a mão em tudo e não é? Explorar e tal. Então a gente é assim. A gente veio pra... Desde que a gente nasce, a gente tá ultrapassando esses limites, essas nossas barreiras, né? Desde físicas, emocionais. A gente, quando é criança, já tá lidando com o ego. Então é algo muito, muito que tá assim dentro da gente e que a gente basta se abrir, se permitir. E a gente recebe muita gente no canal que fala assim... A gente recebeu, acho que anteontem, uma pessoa falando que a gente falou que a mediunidade, ela simplesmente se permite, né? A gente tem que se permitir ter essa mediunidade, a gente tem que se permitir se abrir. A gente não necessariamente vai trabalhar uma mediunidade ou desenvolver. A gente tem ela, a gente já está com ela. Cada um tem uma, né, o seu... onde é mais desenvolvido e tudo mais. Então, basta a gente permitir que ela desenvolva. É assim como a gente, quando é criança. A gente tem que se permitir dar os primeiros passos, cair, quebrar o nariz, quebrar a cara para aprender. Que anda e tal. Então, é assim, a gente só aprende fazendo as coisas, né? E muitas pessoas hoje em dia ainda têm essa barreira de não conseguir enxergar isso, de achar que tudo não pode fazer, porque você vai no astral e vão te manipular, porque você vai no astral e vão te implantar um chip, porque isso, porque aquilo, que tem que tomar cuidado. Então, assim, tudo que está disponível, todas as ferramentas, todas essas coisas que a gente tem capacidade de fazer, elas são ferramentas e estão aí para que a gente experiencie elas. Então, não é porque uma pessoa foi lá e experienciou um lado sombra dela, que foi alguém tentando dominar, ou foi alguém tentando, enfim, se passar por alguém que não era, que vai ser para todo mundo. Porque tem pessoas que têm as viagens astrais, não sabem nada do que é isso, não sabe nada, não sabe o que é isso. Uma pessoa que acha que está tendo perturbações, inclusive, e ela sai tranquilamente e recebe informações, ela recebe, enfim, às vezes premonições da vida dela, da família, e ela vive em completo medo. A gente já recebeu algumas pessoas falando sobre isso, né? Diversas pessoas. Comentando, mandando e-mail, que não sabia o que fazer com aquilo. Tipo assim, olha, eu não sei o que eu faço, eu sou católica e eu acho que o demônio tá tentando me possuir, ou eu acho que... Porque eu saio, né? Eu não sei o que acontece, mas durante o meu sono lá, acontece alguma coisa que... eu vejo pessoas vêm me falar coisas e coisas que começam a acontecer aqui no mundo físico. Então, assim, sabe? Então, não é uma questão de, tipo assim, temer alguma coisa ou a gente tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Não, é muito da intenção, é muito do teu alinhamento, é muito do que tu tá ressoando.
Então, muitas pessoas que iniciam um processo de expansão da consciência, do despertar, têm medos. E isso é normal, porque a gente acabou de sair de uma caixinha, né? Tá indo para uma maior. A gente tá indo para um admirável mundo novo, né? Essa grande verdade. Onde muitas perguntas surgem e muitas respostas também, né? Então, o fato da gente estar aberto ao novo e da gente, né, estar aberto e suscetível às mudanças de comportamento, de vibração, de experiências que o despertar traz, como eu falei, como é tudo muito novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso gera assim um desconforto, isso gera assim um medo nas primeiras vezes, né? Aí das próximas vezes você já vai, é isso mesmo? Então vamos lá, vai. Eu vou me jogar de cabeça nessa piscina gelada aí, tudo bem. E vai indo. Porque é assim que acontece, a gente acaba ao longo do caminho, algumas pessoas demoram mais tempo, outras menos tempo, mas na nossa jornada o que a gente percebeu... E vendo as pessoas também dando seus feedbacks... É quando a gente confia no processo, quando a gente se entrega, fica aberto à mudança, fica aberto a tudo que o universo tem para trazer pra gente, a gente vê que as coisas funcionam como tem que funcionar, né? Porque não é necessário ter medo do que a gente não conhece, ou medo do amanhã, ou preocupação se vamos ter dinheiro para pagar a conta, porque as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. E às vezes, quando a gente está no despertar, a gente não, vamos dizer assim, não consegue valorizar as coisas que vão acontecendo no meio do caminho, no meio do processo. Porque às vezes a gente não gosta daquilo que acontece, né? Às vezes a gente fala, putz, podia ser diferente, né? Mas por quê? Porque a gente tem aquele preconceito, né? Que foi imposto pra gente, desde que a gente entra em alguma religião, algo assim, de que tudo que é divino, ele é 100% perfeito, maravilhoso, em alinhamento. Quando você entra no céu, os anjos chegam para te receber e tocam aquelas flautas, entendeu? Então a gente tem essa visão de que, como assim? As coisas estão acabando, então minha vida tá virando de ponta cabeça e eu tô entrando numa coisa bacana que é o despertar da consciência. Por que isso tá acontecendo? Não deveria ser ao contrário, a minha vida ser perfeita, né? Não, porque é na imperfeição das coisas e dos processos que a gente cresce e aprende com aquilo e evolui, e ajuda outros, e assim vai. O que seria do preto se não tivesse o branco, né? O que seria da gente enquanto ser humano se a gente vivesse só de amor e de luz e não entendesse as sombras, que é a dor, que é o sofrimento. Então a gente experiencia ambos para saber que são vibrações diferentes, são crescimentos diferentes, né? São dois lados da mesma moeda, exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, uma análise, que é a mesma análise que a gente falou lá, não sei se você chegou a ver todos os vídeos do canal já, mas tem um vídeo que a gente fala sobre o bem e o mal, sobre reencarnação, sobre karma, sobre uma nova perspectiva que a gente tem hoje. E a gente fala, inclusive, sobre isso, sobre as religiões, as filosofias. Nós, como um todo, a gente prioriza sempre as coisas boas, que fazem bem, que nos dão alegria, que deixam a gente feliz. Conforto. E a gente menospreza a outra parte, que é o nosso lado sombrio, o nosso lado sombra, né? Que é as coisas que acontecem no mundo, que são as violências, que são as pessoas passando fome, que são as coisas feias, o nosso ego, a gente não quer aceitar. E a gente só vai conseguir entender por que Deus permite, que não é bem assim, quando a gente integrar e olhar para os dois com o mesmo peso, né? Se a gente vivesse num mundo só obscuro, a gente não saberia o que é a luz, a gente não conheceria a luz. Se a gente vivesse num mundo só de luz, a gente não conheceria o obscuro, a gente não entenderia como funciona, para que serve. Então aqui na Terra, a gente está experienciando os dois. Por isso que a Terra é uma terra dual, de dualidade, porque a gente precisa integrar. Para integrar, a gente precisa entender ambos os lados e o para que tudo isso acontece. E aí a gente começa a sair da Matrix, né? E é o que acontece com todo mundo que começa a despertar. Muitas vezes as pessoas não falam assim nos vídeos,
como é que eu sei que eu despertei? Ela tá assistindo um vídeo despertar, ela tá assistindo vídeos e vai comentando e não sabe que ainda tá desperta, né? Porque é isso, assim, se você não tivesse despertando para algo maior, você não sentiria afinidade com esse tipo de vídeo. Você não estaria nem procurando esse tipo de vídeo, né? Então, você já tá em alinhamento, mesmo sem saber, né? Você tá sendo guiado. Isso é muito forte. É verdade que esse direcionamento ele começa muito antes da gente se dar conta do despertar em si, né? Essa é a verdade. O universo, Deus, enfim, as pessoas dão o nome que elas acharem melhor, né? Vai guiando a gente através de experiências, sejam elas boas ou ruins, aos nossos olhos de julgamento, que vai nos levando a ter mais questionamentos em procura de respostas. E aí a gente se dá conta, a partir de um determinado momento, que nossas crenças, tudo que a sociedade nos trouxe até o momento, enfim, tal, não é o suficiente. E que faz parte do jogo, né? Justamente. Faz parte de tudo que a gente experiencia. Mas, viu, você tem que falar um pouquinho também, né? Vamos parar de falar um pouco O que vocês acham disso tudo que a gente falou, assim? Podem ir falando aleatório que a tela acho que vai mudando aqui. Acho que você tem que clicar aqui, ó. Vamos ver se vai. Quem quer falar alguma coisa? Acho que ninguém quer falar nada. Eu queria comentar uma coisa, assim. Pode comentar. Eu não sei como foi pra vocês, né? Pra todo mundo aqui, né? Mas quando começou a acontecer isso, né? Esse processo de despertar, surgiu um senso de responsabilidade de querer fazer alguma coisa, né, de diferente, assim, sentir talvez um peso de que a gente consegue ver as coisas de um jeito diferente. Não poderia ser assim, o sofrimento, as pessoas precisam entender o sofrimento, né? Como você estava comentando, né, agora. E às vezes as pessoas são tão apegadas, né, às coisas assim da Terra, sofrem desnecessariamente, né? Apesar de existir um porquê de tudo, né? Aí gera também a confusão, né, que a gente fala, porque você está num lugar em que as coisas existe a dualidade e você sente o sofrimento do outro e você ao mesmo tempo quer mudar isso, mas você tem que aceitar também, né? Então, é meio complicado, né? Essa questão. Eu não sei, eu senti isso bastante quando começou. Hoje eu estou mais tranquilo com relação a isso, mas é uma coisa que às vezes surge ainda. É normal, né? Ao longo do processo a gente passa por experiências, né? A gente vai vivenciando diversas coisas que levam a gente a pensar nisso, né? Poxa, mas o mundo seria tão melhor se todo mundo entendesse, enxergasse que o caminho é por aqui e não por ali, né? A gente começa a ver o óbvio, né? Esse é o fato. A gente chega no momento que a gente transcendeu diversas crenças, quer dizer, a gente desconstruiu diversas crenças que a gente tinha e transcendeu diversas coisas, que a gente começa a enxergar o óbvio, que no caso o caminho A ou o caminho B, que seja, enfim, seria um caminho melhor para o bem maior do coletivo, para o bem maior da humanidade, para o bem maior do universo. E que o mundo só tá do jeito que tá porque a gente que vive nele permite, não é? E a gente costuma culpar todo mundo, menos a gente. Então é algo louco, né? Se pensar. É muito louco. Mas isso acontece mesmo, isso faz parte do processo até o momento que a gente integra esse sentimento todo e entende de verdade, com o coração, que isso faz parte do processo e a gente aceita e deixa o negócio fluir. Entendendo que cada um tem o seu processo, tem o seu tempo, tem as suas experiências, que inclusive tudo aquilo que a gente vê e não concorda ou não ressoa com o nosso coração, inclusive aquilo é tão divino quanto, e faz parte do processo de expansão da consciência, do coração, da coletividade. E isso é muito, assim...
Isso é muito, muito importante que você falou, assim, que é quando você desperta, você sente uma responsabilidade, como se fosse uma carga muito maior, porque você está vendo coisas que a maioria não vê, né? Isso acaba deixando a gente sozinho, se sentindo solitário e tudo mais, e procurando grupos ou pessoas que possa conversar. É como se você justamente estivesse vivendo aquela história do filme da Matrix. O cara tá lá, tá desperto. Lembra quando eles pegam o Neo a primeira vez? E eles não podem falar pra ele tudo, porque senão ele vai sair correndo, né? Então você vê, o cara tem uma responsabilidade muito maior, porque tem mais conhecimento. E eles estão aos poucos trazendo alguém pra despertar também. Então isso é muito delicado, né? Você vê que tudo que ele tinha no começo, aquela questão era muito humano, era muito, nossa, o que você quer fazer, que isso e aquilo, tudo muito material. E que aos poucos ele vai se abrindo, mas pela curiosidade, que é onde a maioria cai, se pega, fala, nossa, tipo assim, todo mundo, não, fantasma não existe, né? O que é fantasma? É espírito, e espírito é o quê? É humano. Aí, tipo assim, todo mundo, se você perguntar na rua pra quem, né, enfim, não tá no caminho ainda, que tá mais na Matrix, vai falar, você acredita em espírito? Tá louco? Aí já vai se benzer, né? Já vai... Você tá louco? Não quero nem falar disso. Que chega à noite, não consegue dormir, né? Então você vê, é uma coisa assim, muito pequena, mas que a pessoa, assim, ela tem curiosidade às vezes, ela quer entender, mas ela não quer falar porque ela acha que não quero falar porque eu não quero papo com esse tipo de criatura, né? Então, no fundo, ela sabe que aquilo é verdade. É a mesma coisa que você perguntar pra alguém, você acredita em extraterrestre? Você já teve a cara de pau de fazer essa pergunta pra alguém? Eu já tive, desde criança. E eu já vi cada resposta e cada olhar julgando que, olha, você tá louca? Você tá louca? Eu falo um negócio desse. Aí você olha pra trás, vê a pessoa andando, olhando pra cima. Porque no fundo ela sabe que alguma coisa ali é real, entendeu? Então é muito legal isso. Você vê que, assim, quanto mais desperto você tá nas conversas com as outras pessoas, se você não se deixar dominar pela energia daquela discussão, que tudo gera uma discussão, vocês sabem, né? Quando a gente conversa com quem não tá alinhado com a gente. Porque eles querem não é uma conversa para expandir um olhar sobre alguma coisa e chegar num consenso coletivo mais expandido do que a gente tinha quando a gente estava só pensando sozinho, né? Quando você se reúne com alguém para conversar sobre alguma coisa, você teoricamente deveria estar pensando em somar as informações, as experiências e perspectivas para que você tenha uma grande perspectiva, uma perspectiva maior do que aquela que você tinha só pensando sozinho sobre aquilo. E quando a gente senta para conversar ou discutir qualquer tema que seja, quando a gente está na Matrix, tudo dá confusão e briga. Porque a gente quer que o outro, vamos dizer assim, a gente quer que o outro se convença daquilo que a gente está pensando. Que o que eu estou pensando é mais certo do que ele está pensando, né? E a gente não tem esse consenso. Não existe a soma, né? A gente não soma. Somar. Exatamente. A gente não soma, a gente quer convencer quando a gente tá conversando e tá indo sobre tudo, né? Você vê até qualquer coisa assim, por mínima que seja, política, tudo hoje em dia vira uma grande discussão. Política, religião, futebol. Porque ninguém realmente para querendo dialogar, querendo olhar o outro, o que o outro tá pensando. Não. Às vezes o que o outro tá pensando é aquilo que você precisa pra você expandir e você não dá ouvidos, né? Então, é um processo mesmo. Quando a gente sai de uma caixinha, vai para uma caixinha maior, aí a gente experiencia outras coisas, aí a gente vê que já, nossa, vai muito além daquilo, como a Viviane estava comentando, né? Que ela teve também vários processos dentro de processos e tal. E é sempre assim, gente. Sempre assim. E, assim, uma coisa que eu aprendi, que é assim, uma das frases mais inteligentes que existem, é: eu só sei que nada sei. Porque você tem que continuar expandindo. Então, muita gente fala, nossa, como vocês têm humildade, vocês são humildes na forma que vocês põem as coisas.
Mas não é questão pra gente, não é a questão de ser humilde e pôr aquilo que a gente pensa ou fala. É porque a gente sabe que a gente não é mais do que ninguém. Que o que a gente sabe hoje, amanhã pode estar muito mais expandido, ou a gente pode ter com outra perspectiva a respeito daquilo. E é isso que faz a gente continuar sendo a gente mesmo e buscando mais expansão. Sabe? É essa questão mesmo de estar aberto. De assim, olhar para o outro e se ver no outro. E ver como o outro tá aprendendo com aquilo. Como a gente comentou no último vídeo, né, Fê? Que muitas pessoas falam, nossa, mas a minha vida tá de ponta cabeça, se despertar não é bom. E, tipo assim, não consegue enxergar que ela deu um passo gigantesco. Que ela expandiu muito. A gente lê o comentário e a gente fala, olha só como essa pessoa expandiu. E ela não percebe. Ela não percebe que isso é bom. Ela não percebe que isso que aconteceu foi bom, né? Vai chegar um momento que ela vai ter percepção disso, mas cada um tem o seu momento, né? Exatamente. A gente tem que respeitar o momento que ela tem, às vezes é de sofrimento, ou às vezes é de não entendimento. E num futuro, certamente ela vai olhar para trás e entender o quanto tudo aquilo foi importante pro crescimento dela como pessoa, como ser universal e assim por diante, né? E isso é importante. Isso, na verdade, aconteceu comigo. Viviane, nos conte tudo, não nos esconda nada. Eu disse na hora não entender as coisas que tá acontecendo. Eu me separei, um casamento de 9 anos. Hoje eu moro sozinha. E na época eu não tava entendendo, tava resistindo. E quando eu soltei, as coisas começaram a acontecer. E hoje eu vejo o porquê que aconteceu. E tinha que ser assim. Tinha que ser, e a gente não vê, né? Feliz. As coisas. Mas na época foi bem difícil. A gente sofre, a gente se apega, né? O maior aprendizado foi esse, desapega de tudo. É bem isso mesmo. A gente quer coisas novas. A gente quer coisas novas, mas não deixa que elas venham, porque a gente não quer soltar a velha. Então você tá tão apegado àquilo, mas depois você vê que aquilo ali não servia mais, já não tá mais alinhado com o que você é. Né? Tudo muda. Exatamente. É bem isso mesmo. E apesar do despertar vir com outros despertares, com essa sensação de ter uma responsabilidade maior, na verdade não quer dizer que a responsabilidade ficou maior pra gente que despertou, né? Na verdade quer dizer que a gente reconhece que a gente também precisa contribuir, que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente sai daquela visão de espectador, né? Vendo a vida passar para ser o ator principal da nossa vida. Entender que a gente não é vítima, né? Exatamente. A culpa não é do outro, que a culpa, tudo que acontece é nossa, né? Então a gente é responsável pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Tudo que a gente está colhendo hoje, a gente plantou em algum momento, né? E isso sim, de fato, porque a gente se torna mais consciente, e esse consciente, ele traz a ideia de responsabilidade, né? Porque a gente se torna consciente a tal ponto que a gente entende tudo que impacta todas as nossas ações, sentimentos, palavras, impactam no coletivo e na nossa vida também. Então a gente se torna bem mais responsável, mas não por obrigação, mas sim por consciência. Né? E a máxima é aquela, né? Que todo mundo fala. Ninguém muda o mundo sozinho. E é real. Porque você está se trabalhando, você está sendo o melhor que você pode para o planeta, por exemplo. Mas ainda tem uma grande porcentagem da população que ainda não chegou nessa mesma expansão de consciência que você tem. Então você se sente, às vezes, assim... O cocô do cocô do cocô do cocô, assim, sabe? Da moça do cavalo do bandido. Porque você quer muito que tudo mude, assim, tipo assim, gente, alô, sabe? Como se pudesse falar com todo mundo ao mesmo tempo. Falar, vamos parar com isso, gente, sabe? Mas você não pode. Aí você tem que lidar com essa questão de ansiedade, de angústia. Tem muita gente que não sabe lidar com a questão da transição planetária, por exemplo. Porque não sabe como vai ser, como vai acontecer, né? E pra gente, a gente já comentou até nesses 2 últimos vídeos, que as coisas vão acontecendo ao longo desses 36 anos,
que a gente tem aí alguma nova era, que é a era de Saturno. Ciclo, né? Um ciclo de Saturno. Era de Aquário, ciclo de Saturno. Ciclo de 36 anos que a gente entrou agora. E a gente tá só no segundo ano, entendeu? Muita coisa já aconteceu, muita coisa vai continuar acontecendo. E não é assim, pum, do dia pra noite a gente vai acordar na quinta dimensão. Gente, como? Não dá. A gente precisa se trabalhar. É um longo caminho. Então, a gente falou, inclusive no último vídeo, que as ondas de ascensão, elas vêm e elas despertam uma boa parte das pessoas que já estão em alinhamento. O que é importante só comentar que as pessoas às vezes não entendem, que esse despertar em si, para cada pessoa é diferente, né? O despertar. Então, assim, inclusive uma pessoa comentou assim no vídeo, que acha que a gente tá anos-luz do despertar em massa, enfim, tal, da próxima dimensão, e assim por diante, né? Se todo mundo pensar assim, aí vai demorar mais ainda, o fato é justamente que, de repente, a pessoa tem uma ideia de despertar que é uma coisa só. Mas o despertar acontece de diversas formas, né? E em massa já tá dizendo, em massa. São vários juntos, vários unidos, vários com a mesma consciência, vibrando na mesma, né? Enfim, juntos por uma causa, que é essa transição, essa mudança de paradigma, essa mudança mental da sociedade. Então ela começa no nível individual, mas a missão é coletiva, de todo mundo. Então a nossa grande missão enquanto despertos é trabalhar, ser a melhor versão que a gente pode ser para esse mundo, ter atitudes de quinta dimensão, se alinhar com essa nova energia, sempre estar buscando nos melhorar. E com isso, nesse meio tempo, ao longo desse caminho, mais e mais pessoas vão despertando, porque vai vir mais ondas de ascensão, E quem está aí nessa primeira leva, nessa primeira onda, tem que estar preparado para dar as boas-vindas para quem vai vir lá na frente, né? Então, assim, quem está despertando agora, quem despertou a primeira onda, assim, muitas fontes diferentes falam que a primeira onda, a primeira leva, vamos dizer assim, de pessoas que deveriam despertar já foi enviada até 2015. Então, uma grande parte começou a despertar em 2015. Mas isso não quer dizer que ela despertou 100%. Né? Ela iniciou o processo do despertar em 2015. Então ainda tem muita gente iniciando ainda tá lá nos primeiros passinhos ainda do despertar. E que daqui a alguns anos vai chegar a dar esse grande passo, esse passo maior. E ajudar outros, e assim vai. Então assim, se a gente quisesse resolver as coisas que existem no mundo hoje, tudo que acontece, o que a gente precisaria fazer? Enquanto coletividade, o que vocês pensam sobre isso? Assim, parando agora para pensar, o que deveria acontecer no planeta como um todo para a gente mudar a nossa realidade? Quem quer chutar aí? Ninguém ia falar nada? Eles estão pensando, cara. Pode pensar, então. Eu vou pensar também aqui, peraí. Precisa coçar a barba pra pensar. Quando a pessoa pensa, deixa eu só falar uma coisa que eu achei interessante. A primeira vez que eu vi deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante, no que você acabou de dizer, enquanto o pessoal pensa. A primeira vez que eu tive contato, assim, com esse despertar, eu posso dizer que foi agora, né? Mas em 2015, eu lembro de ter visto a oração do Arcanjo Miguel pela primeira vez. E depois deu uns vídeos da Flávia Melissa. Vocês conhecem a Flávia Melissa? Sim. Vi bastante vídeo dela, mas assim, parece que aí que vocês falaram, ali só foi o chamado, talvez. Foi preciso esses anos todos, tudo que eu passei, tudo que aconteceu, eu me desinteressar devagarzinho do espiritismo, porque nessa época eu ainda era muito espírita, ainda era meio fervoroso até. Mas agora vocês falando, me veio isso na cabeça. Quer dizer, talvez já veio o chamado foi lá atrás. Com certeza. Agora que veio o despertar, mas o terreno já foi adubado, vamos dizer assim. Eles iam chamando, vem pra cá. E depois que a gente desperta, a gente consegue fazer essa análise que você está fazendo.
Daí a gente olha... lembrar de ficar fazendo os insights, já teve os insights atrás. Lá atrás, às vezes, a gente consegue pegar coisinhas da nossa infância, adolescência que aconteceram. Eu peguei o quê? 3 anos, mas vai saber quantos insights nós não tivemos e vai passando. Vem aí não deu certo, daqui a um tempo eles tentam de novo, mandam outro, e assim. Vão tentando. Até que a pessoa, né? Planta sementinha, vai plantando, às vezes dá germina, às vezes não, mas vai indo, a sementinha tá lá, aí, o terreno é fértil. Agora, né? Quando é assim, tem gente que é assim, tem gente que vai passar a vida toda e não dá tempo ainda. Aí vai ter que amadurecer mais em uma outra vida e tal, e vai continuar o processo, né? Agora, tem gente que já, vamos dizer assim, já passou por esse processo, já teve várias encarnações, e que, tipo assim, tá no agora ou nunca, entendeu? E aí a espiritualidade, em vez de aos poucos indo, ajudando, ela já dá um chacoalhão, né? Pontapé na bunda, entendeu? E aí é onde as grandes perdas acontecem. Você vai... Quer ver se você vai acordar? Pei! Dá uma, né? Pei! Dá outra. Não acordou? Vamos lá. Pei! Até a pessoa a luz tocar, né? Que nem nossa mãe, né? Que manhã pra escola. Que nem nossa mãe pra ir pra escola quando nós somos crianças, né? Acorda. Você fica lá enrolando. Daqui a pouco ela puxa o fala, vai pra escola. Sai daqui, acorda. Exatamente. É bem isso mesmo. E pode reparar que cada vez mais agora as pessoas estão cada vez mais no seu limite. Com tudo. Porque já é a hora. Tipo assim, já passou daquela coisa assim individualista. Tipo assim, olha, o teu tempo de acordar, despertar e tal. Agora o negócio tá maior. Tá no nível da Terra, do planeta. Tipo assim, a Terra, ela não quer mais viver em terceira dimensão. Ela quer também transcender. E ela quer experienciar outra coisa. Ela não quer mais a dualidade nela, no planeta. Porque o planeta também é uma vida, né? E você vê que ela tá expurgando. Cada vez mais você vê coisas que você não via. De vulcões, começando a entrar já em atividade novamente. Abalo sísmico. A gente começa a sentir no Brasil várias coisas. Terremoto, coisa que não sentia atrás. Deslizamento de terra. Um monte de coisa pro mundo inteiro, que não é só aqui, né? Porque são sinais de que ela também quer mudança e que ela tá expurgando. Ela quer mudança, ela quer trazer pra gente a mentalidade assim, ó. Vocês estão morando em uma bola que gira. Vocês não estão protegendo, vocês não estão cuidando da água, que é de graça. Vocês não estão cuidando do solo, que é de graça, entendeu? Tudo que você tem, você ganhou gratuitamente. Mas você quer vender porque você tem a ganância do teu ego, que quer destruir o planeta, mas prefere ter dinheiro no bolso. Só que enquanto você está poluindo, desgastando a sua grande nave, né, mãe, que é onde você mora, é o seu berço, você não tem essa consciência, você só vai destruindo e sugando, chega uma hora que a mãe faz o quê quando o filho puxa muito o cabelo da mãe? Dá um berro e dá um chacoalhão, e aí o filho grita, esperneia, não entende às vezes, né? Mas por quê? Porque não tem a consciência naquele momento de entender que aquilo que ele está fazendo, ele está se prejudicando. Então é o que está acontecendo com a gente. A gente está tendo que passar por momentos difíceis na sociedade, com essa relação econômica, social. Nas escolas está tendo muito bullying, muita questão de racismo, de violência, de um monte de coisa, para a gente começar a dar valor ao que realmente importa, que seriam as ações coletivas, olhar de fato, para cuidar do que a gente tem, das nossas águas, nossas árvores. A gente corta as árvores para não fazer sujeira na nossa calçada. E não entende que fazendo isso a casa vai ficar com mais calor. Nossa, isso era um absurdo. Aí a gente pega e coloca um ar-condicionado que polui o nosso ar. Porque a gente cortou a árvore e a nossa casa ficou mais quente. Então, assim, se a gente tivesse consciência, a gente não cortaria a árvore, a gente plantaria mais árvores se a gente estivesse com calor. Não faz mais sentido? Né? Então, assim, é esse processo que a gente está vivendo agora. Que é a volta à raiz, né? Volta às nossas raízes, enquanto
coexistindo em um corpo, que a gente está aqui vivendo sobre um ser vivo, que é a Terra. Que também tem suas vontades, tem a sua consciência, e ela também está entrando em alinhamento com a quinta dimensão. Então, é claro que coisas materiais, né, vão acontecer, terremotos, abalos e tudo mais. Claro que vão acontecer. Mas vai também da gente, enquanto coletividade, expandir a nossa consciência ao ponto de ver os nossos erros e fazer diferente. Então, despertar... Pode falar, Dani. Tem um vídeo que eu vi recentemente que vem de encontro com o que você está falando. Que existem consciências catalisadoras que estão encarnadas aqui na Terra, né, para ajudar nesse processo também, né? Para mostrar o nosso lado mais sombrio, né, de maneira mais direta, para que a gente possa se perceber, né, e ter esse salto, né, para ter mais consciência das coisas, né, inclusive da natureza, da nossa relação com o planeta, nossa relação como irmãos, né, aqui na Terra. E eu acho que tem tudo a ver com isso, né, que você falou, de perceber e ter consciência de que tudo é uma coisa só, que a Terra é a nossa casa, né? É isso aí. O que mais você vê a gente jogando lixo no rio, agora você imagina o rio como sendo uma grande representação das nossas veias que a gente tem no nosso corpo, né? E que a gente às vezes intoxica com alimentação errada, né? E o que acontece? A gente vai aos poucos ficando doente, a gente vai morrendo. Então você imagina, se você reparar bem, a tempestade a gente pode relacionar ela com os nossos neurônios, né? Com a nossa parte ativa, né? Cerebral. É muito igual. Se você pegar um raio e olhar para as suas conexões nervosas, quando elas vão se conectando, é a mesma coisa. Você olha para o seu sangue, para as suas veias, são rios, são como rios que vão te nutrindo, né? O sangue é o quê? Também é feito de água, de tudo. A gente é feito de água, né? Então, se você olhar bem, prestar atenção, você vai ver que a gente também é uma representação. Não. A Terra é uma representação. Olha só, o nosso corpo é composto de 70% de água. O planeta Terra tem 70% de água. Pois é. Então, assim, é muito, sabe? É uma coisa muito maior do que aquilo que, quando a gente tá na Matrix, a gente se preocupa, por exemplo, né? Tipo assim, quando a gente tá na Matrix, a gente se preocupa com coisas muito do ego, muito meu, eu. Eu quero saber de mim, o que eu tô fazendo, o que eu tô ganhando. A gente não se preocupa com o outro, muito menos com a água, enfim, né? E aí a gente se assusta com processos como a gente já ouviu falar em outros planetas, entendeu? Outros países, que eles usam a própria água da descarga e tudo mais para tomar depois. Que já desenvolveram um processo de limpeza muito eficiente que dá até para tomar a água do esgoto. Então você para pra pensar e fala, nossa gente, que coisa nojenta, né? Você para pra pensar, mas olha, tipo, pensa pra você ter uma noção, tipo assim, quando você planta algum animal, meu Deus. Nossa, mas tá doida tá hoje, doida né? hoje. Quando você planta cebolinha, enfim, qualquer coisa que você planta na terra, você tá plantando algo pra comer, pra crescer e pra você comer, né? Mas você já parou pra pensar o que tem na terra? Que são restos mortais de várias coisas? Cocô de minhoca. Sabe? Então não faz muita diferença, né? Então é esse tipo de coisa que a gente não raciocina, sabe? Quando a gente tá na Matrix. E quando a gente sai, a gente começa a ver as coisas, a gente vê, nossa, o despertar, ele tá nas mínimas coisas, né? Ele tá no shampoo que eu uso, na pasta que eu uso, no como eu deposito o meu lixo. Por exemplo, aqui a gente tem um problema sério no condomínio, que eles recolhem o lixo reciclado, lixo normal, reciclável, e o orgânico. Só que no fim, eles misturam tudo e jogam junto e fora. O que adianta? Sabe?
Tipo, não adianta nada você separar, você fazer o processo de separar e tal. Se lá embaixo, a pessoa que é a que recolhe, junta e joga fora, não separa. Entende? Então não é assim, eu vou me preocupar com o que eu faço. Se a pessoa lá embaixo estiver jogando lá errado, não é culpa minha. Não. É isso que tem que mudar, entendeu? O que eu posso fazer para conscientizar essa pessoa, ou essas pessoas, ou o síndico, ou todo mundo que mora aqui, que isso tá errado, que isso daí não adianta, que deveria ser feito diferente, né? Então, assim, depende de cada um, não adianta. Então, não adianta a gente ficar esperando a transição planetária, ou que o mundo vai mudar, sentado numa cadeira e fazendo o seu próprio processo interno, porque não adianta, que assim não vai mudar nada. Essa é uma parte do processo da mudança. Pequena parte. Mas essa é uma pequena parte, e a parte da ação, como a gente já falou muitas vezes, é a parte, acho que mais importante, né? Quando você se dá conta de tudo que está acontecendo e tudo, você se torna, mais uma vez, o ator principal, você se torna o agente de mudança, você se torna a mudança que você quer ver no mundo, você lidera pelo exemplo, né? Quanto mais desperto, mais responsabilidade você sente, você tem, e você tem que fazer alguma coisa. E tem que fazer mesmo. É isso daí. E aí nas reuniões na escola, com os filhos, né? Trazer uma outra perspectiva nas reuniões, ou nas reuniões de condomínio. Tem tantas coisas que a gente pode ir mudando, né? Por isso que, se você prestar atenção às coisas que estão muito gritantes hoje em dia, que é a parte de alimentação, a questão do veganismo, né? Tá muito forte, assim, tem um ativismo muito grande, porque é algo que é necessário e às vezes primeiro vem com porrada para depois ficar melhor, mais tranquilo, né? O fluxo. E a outra questão é o feminismo, que também tá em alta e tá muito forte nessa questão na população, porque o feminino como energia, ele foi reprimido há muito tempo. Ele vem sendo reprimido ao longo das eras, ao longo do caminho, né? E a gente sempre foi muito mais a energia masculina, a energia da terra, a energia do material, a energia, né? Do que a energia que está também disponível, que é essa conexão energética com tudo, que é a espiritualidade, que é se abrir para outras coisas, para a magia de tudo, né? Então tá vindo muito, muito, muito forte, tá explodindo isso também. Por quê? É uma necessidade. E, assim, não é infelizmente, eu ia até usar a palavra infelizmente, mas não, é felizmente, muitos desses processos vêm como um grande tapa na cara pra sociedade mesmo, como um todo, né? E, assim, uma reflexão que eu queria trazer por último pra vocês, que eu sei que a gente já tá aqui... não sei se é 1 hora e pouco. 1 hora e pouco já. Né? Que a gente já pode finalizando também. Sobre a questão política que está acontecendo. Que eu queria trazer uma perspectiva para vocês. Não sei se vocês talvez já pensaram nisso por si, né? Mas que é uma coisa que acho que até vale a pena, talvez, gravar algum vídeo, enfim. É o seguinte, a maioria... no momento da população, não é uma população desperta. É uma população que ainda está na Matrix, né? E como que a gente... Se você parar para pensar do ponto alto pro ponto mais, né, mais baixo, como assim, por exemplo, se a gente fosse esse povo, essa galera que está em outra dimensão, ajudando a gente aqui. Então é dessa perspectiva que eu tô trazendo o negócio. Você quer despertar uma quantidade maior ou agilizar o despertar da população de um planeta, o que você faz se eles estão tão apegados na Matrix, na matéria assim? Você tem que desestabilizar essas pessoas. Tirar da zona de conforto, né? Você tem que fazer a poeira mexer lá, chacoalhar, para que eles tenham outros pensamentos, para que eles se preocupem com outras coisas. Então, é o que está acontecendo. E muitas vezes acontece o seguinte: é dado aquilo que se pede, né? Às vezes a grande população, a maioria, acha que quer uma coisa, pede por aquilo, como a gente está vendo muito na questão política hoje em dia. Os lados estão muito separados, né?
mas tem uma grande galera acreditando em uma outra coisa, dentro da própria política, mas em uma outra vertente dessa política. Como, assim, tem muita gente querendo que volte para trás ao que já foi um dia, vamos dizer assim. Né? Eu acho que vocês entendem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Saindo dessa democracia e voltando a ser uma coisa que era antes. Tem muita gente querendo isso. E o que o universo faz? O que esse alinhamento, né, galáctico, tá? Eles estão vendo tudo, eles estão sabendo de tudo que está acontecendo. O que eles fazem para esse tipo de pessoa ficar convencida no nível, assim, físico da coisa, no nível egóico da coisa? Dar uma coisa para eles experienciarem que eles estão pedindo muito, para que eles vejam que essa não é a opção, que não é a solução. E aí acaba acontecendo muito, como é que eu vou dizer assim, muitos conflitos internos com eles mesmos. E muitos, vamos dizer assim, aquele sentimento de não saber o que fazer, de estar numa encruzilhada e não conseguir enxergar. Hoje em dia já tem muita gente com esse sentimento. Não sei se você está acompanhando o raciocínio. Eu tô, mas tá confuso. Então, o que eu quero dizer é assim, ó. Olha, eu falo, eu sou honesto, porque assim, eu ajudo ela a aterrar muita informação. Só que às vezes ela dá umas voltas, vai longe e precisa dar uma... Então, é porque assim, ó, vou tentar falar de novo. Será mais direta, amor. Você está num planeta onde você vê coisas. Você tem uma certa consciência, uma certa mentalidade, você vê coisas. Uhum. Eu sou uma pessoa cristã, uma pessoa que vai na igreja todo domingo, toda semana, sábado e domingo. E eu vejo a política do jeito que tá hoje, eu só chamo de corrupto, disso e daquilo, mas eu estou fazendo... Eu tô sonegando impostos. Eu não vejo que eu estou contribuindo para aquilo, por exemplo. Tô pegando uma linha aí bem explícita pra exemplificar. Quando eu dou essas voltas é porque eu não quero dar nome aos bois, mas aí às vezes não dá certo. Então, assim, voltando a esse raciocínio, eu sou uma pessoa super católica, que vai à missa todo sábado, todo domingo, e eu acredito que o que tá acontecendo fora não é a minha realidade, de dentro, certo? E eu acho que se eu votar em determinadas pessoas que vão trazer a ditadura novamente, que vão trazer a parte militar, agressiva, que tem que ser isso mesmo, tem que matar os ladrões, que tem que condenar, que não sei o que, bababá, tem que tratar as pessoas como elas tratam as outras, né, a ferro e fogo. O que pode acontecer aí quando uma grande massa pensa igual? O universo faz com que isso aconteça no planeta. Ok. Pra quê? Pra que a pessoa experiencie a dor, o sofrimento de aquilo que ela quis tanto, que ela conseguiu, para ela enxergar na pele, né, com a sua própria experiência, de que aquilo ali não era realmente a solução. E consegue ampliar essa visão. Não, mas se essa não era se isso não ia resolver tudo, então o que vai resolver? Ela sai daquilo. Porque a gente é muito assim, de a gente achar que as coisas estão ruins porque é o outro que está fazendo, e não porque eu estou fazendo. Entenderam mais ou menos o raciocínio? Então, assim, muita coisa do que está acontecendo aqui fora, na política, parte econômica e tudo, é um reflexo de uma grande parte da população. Muita gente quer coisas, muita gente está querendo mudança, está querendo limpeza e tal, mas está querendo, vamos dizer assim, continuar com esse ciclo. Não está conseguindo enxergar além daquilo.